Meu nome é Grazi Abreu. Para quem não me conhece, tem o primeiro vídeo que eu me apresento e falo o motivo do qual eu fiz esse canal, né? Para que propósito. E interessante, quem não assistiu o primeiro vídeo, assista primeiro para acompanhar a ordem cronológica dos fatos, né? Então, nesse segundo vídeo, eu vim falar sobre o diagnóstico, como é que foi a minha reação, como é que é a minha relação com essa doença, como eu reagi, né, no primeiro momento. Eu vou falar por tópicos, para não ficar muito maçante, então eu vou falar como é que foi a minha reação, como é que foi o primeiro momento, depois eu vou falar como foi a químio, como foi a rádio, como foi as cirurgias, passo a passo, porque quem tá passando por isso, eu até pesquisei no YouTube alguma coisa que dissesse, né, tivesse a história cronológica de alguém que estivesse passando pelo mesmo que eu, pra tirar minhas dúvidas. A gente tem muitas dúvidas nesse estágio, assim, e a gente quer saber com quem já se curou, com quem já passou por aquilo ali, já se operou, já fez o tratamento, e eu não tive acesso a quase nada, assim, no YouTube não tem quase nada, e eu decidi fazer então esse canal, pra botar a par, né, as pessoas que sofrem tanto com essa doença. Então vamos lá. O diagnóstico, tá? Essa doença já é uma doença bem triste pra mim. Mesmo antes de eu ter, eu perdi minha mãe aos 40 anos dela, com um diagnóstico de câncer de mama. Depois foi para outros órgãos, enfim, ela não resistiu. Isso em 96, né? Eu tinha 13 anos de idade. E aí cresci, tudo, vida que segue, me casei, tudo. E aí em 2006 a minha sogra veio a falecer por causa de doença também, de câncer. O dela foi no útero, tá? E aí em 2007 o meu sogro veio nos falar que também estava com câncer. O dele era no pulmão e depois foi pro cérebro. Bem triste quando é no cérebro, assim, porque daí os comandos, tudo ele não conseguia fazer e não deixava eu fazer também. Tinha muita vergonha por eu ser mulher, né, de cuidar dele. Enfim, perdemos mais uma pessoa que a gente amava. E em 2016, o diagnóstico foi pro meu pai. O pai com 60 anos, cheio de vida. Era um senhor, assim, com 60 anos, mas cheio de energia, não parava quieto um minuto, né? Vivia sempre em função dos netos, das filhas. E de uma hora para outra o médico chega e fala: o pai de vocês, né? Falou pra mim e pra minha irmã: o pai de vocês tá com câncer invasivo de pâncreas. Esse câncer é bem silencioso e a estimativa de vida é de 4 a 6 meses. E a gente se desesperou. 4 a 6 meses, então vamos fazer tudo que tiver ao nosso alcance para que ele tenha uma partida confortável, né? Digamos assim. Que nada é fácil, né, gente? E aí ele durou 1 mês e meio. Então já era curto prazo que a gente tinha com ele. E aí a doença, né, levou ele mais cedo ainda. Passado aquela fase, né, do luto ali, isso me chocou muito também, porque eu já tinha perdido. Pra mim era muito difícil, já tinha perdido a minha mãe, minha sogra, meu sogro, meu pai. E pra meu desespero, 4 meses depois, eu tive a notícia que eu estava com câncer. Olha o baque que eu tomei. Eu não sabia o que eu fazia, pra onde eu ia, eu não queria estar ali, eu achei que era um pesadelo, que eu ia acordar a qualquer momento. E, gente, é terrível. É terrível escutar o que tu não quer escutar. Mas enfim, surgiu um caroço na minha mama direita. Eu não era de fazer preventivo, muitos exames. O último exame que eu tinha feito preventivo fazia uns 2, 3 anos antes. Então, assim, ó, a precaução, sabe? A manutenção de fazer os exames todo ano é muito importante, gente. Eu não fiz e talvez se eu pegasse um pouco mais no início, também não sei como é que seria, porque eu também não notei nada, assim. Foi um boom, assim, de uma hora pra outra. De 3 dias antes não tinha nada. E depois surgiu um caroço bem grande ali, em torno de 5,5 centímetros, se eu não me engano. Quase 7, com a margem ali de... A proporção, né, que fica o tumor e fica uma parte ali de margem, né. Quase 7 centímetros. Então, fiz os exames, consultei meu mastologista, maravilhoso. Super recomendo. Aqui em Porto Alegre é Luiz Antônio, ele atende no Moinhos de Vento, né, hospital em Porto Alegre. E ele foi muito humano, ele me acalmou, disse que independente do que fosse, ele ia me tratar, ele ia me dar todo
a alçada ali, todo o conforto ali que eu precisasse naquele momento, porque ele ia me tratar e eu ia sair dessa com certeza. E aí mandou fazer alguns exames. Eu lembro que eu fiz a mamografia, não acusou nada, né? Mas eu sentia, gente, que tinha algo errado ali. Fiz a ecografia e eu me lembro que na ecografia eu falei pro doutor que estava fazendo o exame o que ele tinha visto ali, o que ele achava pela experiência dele. Ele falou assim: Grazi, não te preocupa, isso aqui tem tratamento e cirurgia. Quando ele falou isso, meu mundo desabou. Eu pensei, é câncer, não tem como ser outra coisa. Tratamento e cirurgia, tu vai ficar bem. Ele quis me consolar. Ele saiu da sala, eu também me vesti, fui pra sala de espera. Gente, eu chorei 1 hora. Eu não sabia pra quem ligar, o que fazer. Eu queria gritar, eu não queria estar ali. Eu queria tudo, menos estar ali. Aí eu lembro que eu liguei pra minha irmã, falando, olha, ela sabia que eu já estava em exame, né? Olha, infelizmente é a doença. Não sei o que fazer, não sei pra onde ir, o que fazer. Aí eu lembro que as enfermeiras me falaram que eu queria um táxi, alguma coisa, pedisse pra alguém vir me buscar. Eu falei, não, me deixa quietinha, que eu já vou tomar a providência do que fazer. Então, a minha maior preocupação, na verdade, era chegar. Eu avisei meu esposo por telefone, né? E a minha maior preocupação era chegar em casa e contar pra minha filha, que tinha 11 anos na época, e o meu sobrinho, que tinha em torno de 8 anos. Gente, como é que vai explicar pra 2 crianças que tu vai passar por um problema, vai perder os cabelos, vai ficar careca, vai mudar totalmente a tua fisionomia, vai se sentir fraco, né? Eu não vou ser mais a mãe e a tia de sempre. Como falar isso pras crianças, né? Aí eu pensei, pedi ajuda da minha irmã, e a minha irmã, não, vamos contar, vamos ser sinceros desde agora com eles. E pra minha surpresa, eles responderam muito bem. Eles me deram força. Eles foram criados na igreja também e falaram, não, nós vamos orar por ti, tia. Mãe, eu tô contigo. Minha filha tinha um cabelão na época, né? E aí falou assim, mãe, se tu precisar, eu corto meu cabelo bem curtinho pra fazer uma peruca pra ti. E eu, capaz, né? Capaz que eu ia deixar ela cortar o cabelo pra fazer uma peruca pra mim, né, gente? Né? Tipo, obrigar ela, capaz, só se fosse algo do coração dela. No fim, ela nem fez isso, porque eu não me adaptei com peruca. Que isso é uma questão de outro vídeo, enfim. E eles aceitaram tudo numa boa, né? Isso foi muito importante, gente, o apoio da família. Porque ali eu me senti refugiada, sabe? E aí a minha irmã, eu lembro que a minha irmã chegou e falou assim, deixa eu falar contigo sério. Tu faz um tempo que tu tá desviada, né, da igreja, desviada da tua fé. Agora, mais do que nunca, tu precisa se voltar, Grazi. Tu vai tomar tempo, vai te autoanalisar e vai, né? Tu precisa voltar para os braços de Deus. E na hora eu pensei assim, ó, com toda certeza eu preciso disso. Mas mesmo assim eu questionava Deus, por que eu? Por que o fulaninho que não faz maldade, que faz maldade lá, tá bem lá com saúde? Por que eu? Por que eu que não quero mal pra uma moça? Por que eu? A gente se pergunta, a pior coisa que tem é a gente se perguntar por quê? Por quê? E é sempre assim, com todas as pessoas. Não tem uma pessoa que eu não converse que não diga que passou. Realmente, eu me questionei. Por que eu? Por que eu fiz? Que castigo Deus tá me dando, gente? Que nem eu falei no primeiro vídeo. Deus não castiga em hipótese nenhuma. Deus permite certas situações para que a gente retorne pros caminhos dele. Isso tudo é um propósito, entendeu? Então eu lembro que daí eu comecei a me questionar, minha irmã, não, chega. Eu vou lá, vou te apresentar lá pra igreja que a gente congregava, né, encontros de fé, ali do Viamão. E falou com o meu pastor, né, ó, a Grazi tá enfrentando isso. Ela vai começar a frequentar aqui a igreja e eu gostaria de que vocês dessem um apoio espiritual pra ela nessa parte, né. E me receberam super bem, né, a Eliane, o pastor Paulo, os diáconos, me receberam super bem. E eu lembro que veio uma irmã, a Jussiane, também falar comigo, que eu não tava sozinha, que ela também tava passando por um câncer. E eu me senti abraçada, me senti amada, me senti especial naquela hora. E comecei a congregar. E aí no congregar, no frequentar, né, escutar a palavra, louvores, me mandavam muitos louvores lindos, que depois em outros vídeos eu vou colocar assim as listas dos louvores que eu mais me tocou.
na minha fase, né, de descoberta, né? Eu não queria estar passando por isso, mas enfim, eu tinha que aceitar, porque chorar e me perguntar o porquê a vida inteira não ia me trazer benefício nenhum, né? Eu vou ler pra vocês, então, o que está escrito no resultado do exame, né? Diagnóstico, então, mama direita, carcinoma invasivo. Aqui não tem o grau, mas se eu não me engano foi grau 4. É bem avançado. E é um tipo de câncer raro também, o meu médico disse. Ó, pra quem entende, eu nunca entendi nem ecografia de bebê, muito menos essa. Aqui ele diz que mediu ali e deu as definições do tal câncer, né? Que não é meu, né? E desde o início, gente, isso é muito importante. Eu não mencionava como o meu câncer, porque meu não é. Eu não nasci com isso. É uma fase. Então eu sempre falava assim, eu não tenho câncer, eu estou com câncer. Que é uma fase que vai passar. Eu sempre acreditei nisso e sempre tentei falar. Às vezes que eu falava, eu tenho câncer, eu voltava, eu me corrigia, eu estou com câncer. Porque ter eu não tenho, porque não me pertence essa doença. Eu vou citar um versículo que foi muito importante para mim escutar neste momento de aceitação, que diz ali em João 11, versículo 4. Jesus recebeu a notícia e disse: o resultado final dessa doença não será para a morte de Lázaro. Isso está acontecendo para que Deus revele seu poder glorioso e assim, por causa dessa doença, a natureza divina do Filho de Deus será revelada. Então, é tudo para a glória de Deus. Não é algo assim, uma gripe que tu vai lá no médico e se cura. Não. Eu comecei a entender o propósito de Deus na minha vida quando eu escutei esse versículo. Eu peguei esse versículo como algo que me confortou durante toda a minha caminhada. Não é para a morte, é para uma nova vida. Tá? Então, assim, essa foi a minha reação, né? Meu baque. A reação da minha família também foi um pouco surpresa, né? Mas me apoiaram muito e isso foi muito significativo na minha vida. Eu peço para vocês para quem teve diagnóstico recente, que contem com o apoio da família. Se você frequenta uma igreja, converse com o seu pastor, que o apoio espiritual é muito mais importante até que o da família. É muito bom tu estar firmada na tua fé, porque assim tu vai conseguir vencer teus desafios, né? Os teus desertos e vai chegar, enfim, no tempo certo, né? No tempo que Deus determinar, vai chegar na Terra Prometida. Então, no próximo vídeo eu vou falar sobre quimioterapias, tratamentos e a gente continua no próximo vídeo. Um beijão!